para o alto e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, na continuidade disso tudo aqui, o que você vê no Novo Testamento, na sequência mesmo dos evangelhos, você vê Jesus aludindo a essa mesma imagem, essa mesma metáfora da luz o tempo todo. De vez em quando ele vem e alude a isso. Primeiro é ele que é a luz do mundo e nós, como consequência, nos tornamos nas condições em que eu disse que são aquelas necessárias para que a gente vire luz de Deus no mundo. E eu não vou repetir outra vez. Mas ele vai adiante e diz: ser luz de Deus no mundo não significa ser o rei da esperteza nem da malandragem. Ele diz lá em Lucas, na chamada parábola do administrador infiel, em Lucas 16, ele diz que os filhos das trevas são mais malandros, mais hábeis, mais safos na sua própria geração do que os filhos da luz. E é natural que seja assim. Se eu sou um filho da luz, eu não fiz doutorado em malandragem, nem em sacanagem. Eu não sou um especialista em engano, nem em ludíbrio, nem em mentira. É por isso que um filho da luz não tem vida longa na mentira nem no engano. Ele começa a mentir e a enganar, e o que acontece logo depois é que, graças a Deus, ele é apanhado. Porque ele não tem escolaridade de perversidade para manter aquilo funcionando como engano anos e anos e anos, décadas e décadas. Alguns fazem isso até o fim da existência, morrem nisso. Graças a Deus, os filhos da luz não. Os filhos da luz são menos hábeis. E essa é bondade divina, é graça divina. O filho da luz não ter habilidade de sobrevivência nas trevas da perversidade planetária, nesse mundo tenebroso. A minha única capacidade de vitória, vivendo nesse mundo tenebroso, é se eu andar na luz como ele está na luz. Como João diz na primeira epístola dele, no capítulo 1, no verso 7, pois se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E a gente anda limpo em comunhão, em amor, em misericórdia, em acolhimento, sem culpa no coração, sem medo de acusação. Filhinhos meus, de João, também na primeira epístola, capítulo 2, verso 1, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a cobertura, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O mundo inteiro foi reconciliado com ele, só não está sabendo. Agora eu tenho o privilégio de saber, por isso eu exerço a minha humanidade com consciência de embaixador de Deus, enviado por ele com essa mensagem de graça, reconciliação, pacificação, como um pontífice do amor na terra. Ou como Paulo diz, escrevendo também aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, quando ele diz, usando uma imagem do imperador romano quando voltava das suas batalhas, vitoriosamente, que trazia os bens, os despojos dos inimigos vencidos e os melhores escravos dos inimigos vencidos num campo de batalha em algum outro lugar, ao entrar em Roma com o seu público, com a sua população de cerca de 1 milhão de habitantes, aquela grande metrópole, aí vinham os imperadores vitoriosos e entravam, e com os sacerdotes adiante, e com todas as simbolizações rituais, com os incensários variados, o melhor perfume sendo queimado, com os melhores incensos, e com as glórias, e com as grinaldas, e com as coroas e os louros da vitória, com tudo isso, Paulo usa essa imagem para dizer, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, pois, não ele, o imperador, nós, todavia,
não em vitórias mundanas, perversas, malignas, escravizantes, demoníacas e dominadoras, tiranas e perversas, não. Nós, em obediência ao Evangelho, nós sim nos tornamos o bom perfume de Cristo Jesus. Agora, nem todo mundo se interpreta do mesmo jeito. Para com uns, nós nos tornamos cheiro de vida para a vida. Para com outros, nós nos tornamos cheiro de morte, ou fragrância, ou odor de morte para a morte. Aí depende tudo da olfatividade espiritual de cada um. Assim como depende dos olhos de cada um, como depende da interpretação de cada um. Mas a luz é uma só, o sal é um só, o perfume é um só, a graça é uma só, a fé é uma só, a verdade é uma só. E ela está encarnada e manifestada em Cristo Jesus para eu vivê-la de tal modo e tal assombrosamente que os seres humanos olhem para isso e digam: não mais luz de quê e luz para quê? E luz onde? Não. Que os seres humanos de fato saibam, todos eles, que luz é essa? Feita de quê? Paulo vai mencionar isso uma quantidade enorme de vezes nas suas epístolas. Fala abundantemente de luz. A primeira epístola de João é um libelo da luz. E quando você lê a primeira epístola de João de carreirinha, você vai vendo as recorrências sinônimas de significado. Aí você vê que, quando ele menciona luz, ele menciona a justiça, ele menciona a verdade. Luz, justiça e verdade são sempre inseparadas. Luz, justiça, verdade e amor. Porque Deus é amor, então luz, justiça e verdade se tornam a mesma coisa, procedendo do amor de Deus. É o que diz João numa simplicidade chocante. Não adianta dizer que não entende grego, por isso não entendeu bem. Para com isso, é mentira. Eu estou te dizendo, você está mentindo. Serve em português, claro. Está ali, nos olhos. Está diante da percepção de qualquer um. Na primeira epístola de João, Deus é amor, os filhos de Deus são os que amam. Quem ama é filho de Deus, conhece a Deus, procede de Deus, vive em Deus, está perdoado em Deus e volta para Deus. Quem não ama pode fazer o que quiser, não sabe de Deus, não é de Deus, está em trevas. Como também todo aquele que ama pratica a justiça, todo aquele que ama anda na luz, todo aquele que ama vive em verdade, e todo aquele que vive em verdade ama. Todo aquele que pratica a justiça ama, e todo aquele que anda na luz pratica a justiça, vive em verdade, por isso existe em amor. O Evangelho é ridiculamente simples, ele só é insuportavelmente simples, porque o desafio dele é tão explícito que não dá para a gente ficar de negação. Se a gente ficar, é contra nós mesmos. Porque não dá para dizer que você não ficou sabendo. Mas não dá mesmo, minha filhinha, meu filho, não dá. Eu digo a você, não dá, pare de se enganar. Ou então não venha mais aqui me ouvir. Como eu já ouvi no curso desses 50 anos pregando o Evangelho, uma quantidade grande de pessoas que me disseram: eu não vou mais te ouvir porque eu não estou disposto a obedecer o Evangelho. Então não quero mais te ouvir. Eu já notei que quanto mais eu te ouço, pior fica para mim. Porque mais obstinada, mais profunda, mais resiliente é a minha negação. Não porque eu não creia, mas é porque eu não quero. E aí o que você pode fazer? Obrigar alguém a alguma coisa? É claro que não. Mas é simples assim. É isso que eu tenho que manifestar. E eu só manifestarei se eu for isto. O bem-aventurado é existencial, sai de dentro, como tudo mais, brota do coração. Para ser de Deus,
O reino de Deus está dentro em nós. E tudo quanto é concernente ao reino de Deus na vida procede do ser, do coração. O resto é conversa de manequim moral, de modelos morais, de bobajada que não presta para nada, senão para ser jogada fora e ser pisada pelos seres humanos. Agora, Paulo diz, na primeira epístola dele, quando ele era assim novinho na fé, ele escreveu uma epístola, que foi a epístola aos Tessalonicenses. E nessa epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e não se engane, ela está lá no final do Novo Testamento, mas de fato é a primeira epístola que Paulo escreve, que procede dele, onde ele fala assim, intensamente dos filhos do dia e dos filhos da noite, dos filhos das trevas e dos filhos da luz. E ele é tão absolutamente simples que chega a nos chocar com essa realidade, com essa verdade de como é a vida sóbria, a vida de amor, de verdade, de justiça, desses que são os filhos da luz. Agora, o Novo Testamento, eu agora botei aqui, escrevi alguma coisa, deixa eu ver. Luz em Paulo. Luz em Paulo. Aí, você não pode dizer nada. Se você escrever Luz em Paulo no seu Novo Testamento, você vai ver a quantidade enorme de vezes da conversão de Paulo em diante, a quantidade de vezes que ele vai falando de luz, de que nós somos filhos da luz, que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro repete a mesma coisa. É uma intensidade enorme de uso dessa metáfora para eu e você nos tornarmos os encarnadores dessa realidade. Ou então escreva aí Paulo e os filhos do dia. Paulo, escreva aí, meu filho. E os filhos do dia. Veja aí. No seu celular, aonde você queira ver. Aí você cai lá em Tessalonicenses. É uma coisa extraordinária. E é todo mundo repetindo a mesma coisa. Todo mundo dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês aqui. Paulo explicitamente repetindo isto. De modo que você não tem desculpa, eu não tenho desculpa. Ou eu acolho, ou é melhor pedir licença. Ou eu acolho, ou é melhor pedir licença. Eu peço a Ti, Jesus, que essa palavra, outra vez e outra vez, chegue ao coração de todos, alcance, daquele modo que eu não sei fazer, nem tenho poder para realizar. Mas o Teu Espírito tem. O Teu Espírito tem. E eu peço que Ele faça isso, Ele acenda a luz desse fogo inapagável. Ele acenda essa luz de fogo eterno no nosso coração, para que os homens vejam pelas práticas da nossa vida, as nossas boas obras, vejam o fruto do Teu amor brotando e nascendo em nós todo dia, pela qualificação da natureza eterna que em nós está semeada, nesse estado de gestação de Cristo crescendo em nós. Por favor, realiza isso, para que sejamos filhos da luz e para que os nossos olhos sejam faróis de Deus nesse mundo tenebroso, no qual desejas que nós brilhemos como luzeiros, como um farol para todos os afogados existindo entre nós, agora, nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, onde esta palavra seja ouvida e carregue o poder de acordar pessoas, despertar da escuridão da treva para a compreensão do Evangelho da luz em Cristo Jesus. Pois de trevas resplandeceu luz. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz no nosso coração. E nós vimos a manifestação da iluminação da glória de Deus espelhada na face de Cristo, conforme nós conseguimos discernir Deus na face de Jesus, absorvidos
que temos sido todos os dias, por uma compreensão maior, mais crescente, por uma prática mais profunda e pacificada do Evangelho, não como um projeto de vida, mas como uma vida que cresce num projeto que não para. Em nome de Jesus. Amém e amém.